sabia que cárie nos dentes pode causar problemas no coração e até levar à morte? Meu amigo, é bom ficar esperto, viu? Escovar os dentes direitinho pode te livrar de um infarto. Cuidar da saúde nunca é demais, principalmente quando se leva um susto, como o Milton. Em apenas 4 meses, ele teve um AVC e um infarto. Estava indo para o tribunal fazer uma audiência e naquele momento eu senti paralisia do lado direito do meu corpo. No momento em que eu chamei a equipe médica do próprio tribunal, fui atendido imediatamente e encaminhado para o hospital de emergência. Mas você sabia que problemas como os do Milton podem ser minimizados com consultas frequentes a um dentista? Nós temos muitos micro-organismos residentes dentro da nossa boca. A boca é muito povoada por micro-organismos. E esses micro-organismos, quando numa situação de doença, eles podem invadir a microcirculação, invadir a circulação e atingir até o coração. Um exemplo de doença que pode ter relação direta com problemas cardiovasculares é a cárie. Mesmo com queda no número de casos, ela ainda atinge 80% da população e continua sendo a principal doença relacionada à saúde bucal dos brasileiros. A cárie dentária, ela pode atingir também infecções ósseas mais profundas. Essas infecções podem atingir a tecidos bucais e, através da disseminação dessa infecção pelos tecidos bucais e pelo pescoço, essas infecções podem chegar até a cavidade do coração, chamada mediastino. E você pode desenvolver uma infecção nessa cavidade chamada mediastinite, que é uma doença que tem entre 16% e 40% de chance de óbito. Então podemos afirmar que a saúde começa pela boca. Se nós não cuidarmos bem da nossa boca, provavelmente não cuidaremos bem do resto do nosso corpo, né? Uma pesquisa do Instituto do Coração indicou uma necessidade ainda maior de cuidado com a higiene da boca. De acordo com o estudo, quase metade das doenças cardíacas tem origem na cavidade bucal. Escovar os dentes todos os dias, evitar alimentos ricos em açúcares e visitar o dentista regularmente podem evitar não só doenças bucais e dentárias, como também problemas no coração. De acordo com este cardiologista, a boca e o coração estão interligados pela corrente sanguínea e algumas bactérias podem causar a endocardite bacteriana. As doenças periodontais, elas estão relacionadas a algumas outras doenças fora do aparelho odontológico, entre elas as doenças cardiovasculares. E a ligação entre essas duas afecções é o padrão inflamatório, ou seja, os doentes que têm doença periodontal, eles apresentam inflamação e os mecanismos inflamatórios eles aceleram ou propiciam o aceleramento da formação de placas de ateroma, que podem concorrer então para o surgimento da doença arterial coronariana. Esta odontóloga explica que inflamações nas gengivas, ocasionadas pela má higiene bucal, são os principais causadores das doenças dentárias que afetam o coração. Essa infecção causa aí uma liberação de substâncias, essas bactérias, liberam substâncias que ativam o sistema imunológico. E a reação frente a essa resposta é uma obliteração dos vasos e artérias, principalmente aqui a gente está falando da artéria, que pode dar aterosclerose.
e que pode levar a um AVC e também a um infarto do miocárdio. Mas, doutor, como assim? De que forma doença no pulmão, nos rins, no coração podem estar relacionadas com a boca, com os dentes? Sim, e nós já vamos mostrar por quê, né? Não só nessas partes, como a artrite, parto prematuro, né? Criança abaixo do peso, quando nasce abaixo do peso, tudo isso está envolvido com a saúde bucal. Eu gostaria que o prezado Damião focalizasse a fotografia ali, mostrando bem. Essa fotografia é do sistema circulatório. Tá. Né? O vermelho são as artérias e o azul são as veias. As artérias levam para toda a parte do nosso corpo o sangue carregado com oxigênio e nutrientes. E as veias retiram o gás carbônico. Agora, eu gostaria que ele mostrasse aqui na minha mão. Muito bem. Eu tenho aqui uma arcada, né, uma hemiarcada dentária com dentes. Né? Nessa hemiarcada nós estamos vendo que também tem um azulzinho, o vermelho e tem um amarelinho. O amarelinho é o nervo. E o azul são as veias e o vermelho são as artérias. Isso tudo entra no nosso dente. O sangue que circula aqui no nosso dente, circula lá no coração, circula lá no pulmão, é o mesmo sangue que circula em todo o organismo. Se nós temos aqui problema de cáries profunda, que haja uma comunicação, né, da boca com a raiz do dente, com a ponta da raiz do dente, como você poderia voltar lá na outra foto, por gentileza, Damião, aqui nessa outra foto, mostrando, nós vemos ali a evolução da cárie, né? A cárie torna-se muito profunda e vai atingir a ponta da raiz lá, vai matar o nervo, ou então vai começar a doer muito o dente, lógico, né? Aí, o que ocorre? Ocorre uma comunicação entre a ponta da raiz do dente com o meio bucal. E aí ocorre a invasão das bactérias para a corrente sanguínea. Vai provocar o que se chama de bacteremia, que é a presença de bactérias no sangue. Essas bactérias vão para todos os órgãos do nosso corpo, né? Para o coração, para os rins, pulmão, estômago, articulações, enfim, até para a criança que está na barriga da mãe, né? Nossa, então vai até para o feto. Exatamente, vai para o feto. E já está comprovado que a periodontite, né, a doença periodontal, é responsável por mães terem partos prematuros e filhos abaixo do peso em 7 vezes o que, né, de uma pessoa com saúde bucal normal. Já a parte de cardíaca, né, eleva 2 a 3 vezes o risco, né, de infartos e endocardite. Essas pessoas que têm problemas cardíacos, antes de ir ao dentista, tem sempre que fazer uma profilaxia antibiótica, né, justamente pela invasão das bactérias na corrente sanguínea. Então, o negócio é prevenir sempre a dentição, a saúde bucal, para que evite também problemas no próprio coração, nos rins, pulmão, porque pode ir para a corrente sanguínea. Uma simples gengivite já é o suficiente para estar levando bactérias para o sangue. Sem falar, como naquelas fotos ali estão mostrando, né, a doença periodontal mais avançada, o quanto corre-se o risco dessas bactérias invadirem a corrente sanguínea, né? E claro, existem trabalhos, né? Existe até um trabalho de um professor da Unicamp em um hospital cardíaco em Salvador, com 180 pacientes com problemas cardíacos. E ele fez o levantamento e a maioria desses pacientes tem 2 a 3 vezes mais problema periodontal do que as pessoas normais. E ele coletou nas artérias do coração, ele coletou bactérias ali presentes e 70% dessas bactérias que ele coletou são bactérias que normalmente habitam a cavidade bucal. Olha só. Então, todas essas bactérias, elas penetram na corrente sanguínea através da exposição aqui de dentes estragados, de cáries profunda ou de doença periodontal. Existem alguns casos onde as bactérias da boca migram para a corrente sanguínea e causam inflamações nas paredes do coração, o que é conhecido como endocardite bacteriana. E é da endocardite que eu vou falar nesse vídeo aqui. Para a endocardite acontecer, são necessárias principalmente 2 condições: a higiene bucal inadequada e problemas no coração, tratados ou não. A boca é o lugar do corpo que mais tem bactérias, mas essas bactérias elas vivem em harmonia. Elas são necessárias para o funcionamento correto e saudável do meio bucal. Mas, nos casos onde a higiene é negligenciada ou ela é feita de maneira errada, as bactérias prejudiciais para a saúde bucal se tornam mais prevalentes, elas ficam em maior número na boca e causam problemas como a cárie e a periodontite. O risco para o coração vai acontecer quando as bactérias dão um jeito de entrar na corrente sanguínea e conseguem entrar em contato com os tecidos cardíacos,
causando a endocardite. É por isso que muitas vezes os dentistas indicam que você tome antibiótico antes da cirurgia, porque quando você fizer o procedimento vai ter ali uma exposição de feridas, de vasos sanguíneos e tudo mais. E os antibióticos diminuem a concentração de bactérias antes do procedimento, prevenindo qualquer problema que você possa ter no coração. Outra coisa que é bastante comum os dentistas fazer é indicar uma limpeza com remoção de tártaro antes da cirurgia, com o mesmo objetivo de diminuir a quantidade de bactérias presentes na boca. Então, se um paciente já teve infarto, já fez um transplante de coração ou tem uma válvula no coração, ele vai ser um paciente de risco. É claro que esse risco vai variar de acordo com a gravidade do problema já tratado. E é muito importante que a pessoa comunique isso ao dentista. É importante, fez o transplante de coração há 1 ano, 2 anos, 3 anos atrás, fala para o dentista para ele ficar ciente do seu problema. Assim, antes de se fazer qualquer procedimento bucal, o dentista ele vai usar os métodos de prevenção que eu citei antes, né? A limpeza e a receita de alguns antibióticos. A melhor maneira de se tratar a endocardite bacteriana vai ser prevenindo ela. A prevenção é sempre o melhor método de tratamento. Olá, sou o Dr. Rondó. Hoje eu quero contar algo bem surpreendente para vocês, que é o seguinte: há cerca de 100 anos atrás, a American Dental Association montou um projeto de pesquisa para entender por que certas populações do planeta apresentavam os dentes extremamente saudáveis, tanto de esquimós, tribos africanas, aborígenas australianos, ou seja, do planeta inteiro foi avaliado populações para entender o que eles tinham em comum que poderiam justificar esses dentes saudáveis. E o que se observou, que ficou muito claro, é que uma dieta saudável, ela promove o quê? Dentes saudáveis. Quando eu me refiro a uma dieta saudável, é a ingestão virtualmente zero de carboidrato refinado ou próprio carboidrato em si, farinha branca, esses componentes, e mais proteínas animais e vegetais folhosos, especialmente, trazendo um conteúdo alimentar importante e uma quantidade de óleos bons que também completam essa equação de uma alimentação correta que nós sabemos hoje no mundo moderno. Só que quem conduziu essa pesquisa foi o Dr. Price, e ele, além disso, teve uma descoberta surpreendente. Não era esperado saber isso, mas acabou se concluindo que era o seguinte: as pessoas que tinham um dente que precisasse tratar o canal, quando se tratava esse canal, se tirava esse dente, por exemplo, uma pessoa que tinha uma artrite importante e se tratava o canal, quando se tirou o dente que estava morto, que estava infectado, precisando de tratamento, a artrite desse paciente em 2 dias sumiu. E Dr. Price teve esse tipo de resposta em vários pacientes. Eu estou citando uma doença, artrite, mas pode ser em doença cardiovascular, pode ser em doença neurológica, qualquer doença degenerativa. Eu estou usando esta como exemplo. E ele pegou o dente de uma pessoa com essa artrite e injetou embaixo da pele de um coelho saudável. Cerca de 2, 3 dias depois, o coelho começou a apresentar sintomas de artrite. Interessante que, retirando o dente que foi implantado embaixo da pele, passaram-se os dias, sumiram os sintomas do coelho. Ele repetiu essa experiência em várias oportunidades. E aí a conclusão que se chegou, que é o seguinte, que isso hoje é aceito, é que um foco de infecção pode justificar certas doenças que estão em todo o sistema do nosso corpo, e às vezes a gente fica olhando de uma forma muito ampla e deixa de investigar a origem do problema. Isso é a questão principal, a mensagem principal da história. Então, nos indivíduos que têm problema dentário, tratamento de canal, dificuldade com outras doenças em paralelo, não custa nada você conversar com o seu médico e com o seu dentista,
que pode lhe fazer uma boa avaliação, saber como estão os seus dentes, seus canais, porque os tratamentos são complicados, o uso de antibiótico fica de uma forma restrita, pois muitas vezes esse dente já está morto e aí os antibióticos não têm efeito nos milhares de canalículos que compõem o dente, que acabam permitindo que bactérias, até bactérias anaeróbicas, fiquem dentro dessas áreas, causando, mantendo essa doença sistêmica. Então, isso é importante ter em mente e você não deixar de fazer um bom acompanhamento com o seu dentista, pelo menos 2 vezes ao ano, no sentido de avaliar os seus dentes para que não ocorra, não entre nesse tipo de estatística de problema que pode estar sendo a origem de outras consequências de saúde que você possa estar apresentando. Então isso é importante e quem vai decidir se tem algum problema no seu dente, obviamente, é o seu dentista. E converse também com o seu médico quando você estiver com ele em relação à sua doença de base dessa possibilidade. Isso é algo amplamente aceito e muitas vezes nós esquecemos de fazer esse tipo de investigação. Então esse é um alerta que eu trago para vocês, porque eu acho que a gente tem que investigar, procurar as origens em tudo, porque muitas vezes nós resolvemos, na origem, as consequências todas somem. Então, eu espero que você tenha gostado desse material, que possa ser útil a você ou a algum familiar. E se você gostou desse vídeo, clique aqui. Se você quiser receber novos vídeos, clique aqui. Olha, se você precisar de mais informações sobre esse assunto ou muito mais, entra no meu site, drrondó.com, e você vai ter tudo o que você precisa, da forma mais clara possível, que possa lhe trazer dias melhores. É isso que eu tinha a passar hoje para você. Eu deixo um abraço, super saúde e até breve. E aí, pessoal do meu canal no YouTube, pessoal da minha página no Facebook, Dr. André Luiz Nobre, cardiologista, ecocardiografista, trabalho aqui na Cardiominas em Brasília de Minas e em São Francisco. Vou estar falando um pouquinho hoje sobre a febre reumática, o reumatismo no sangue, que o pessoal fala, sobre sopros cardíacos de novo, um pouquinho, sobre a amigdalite, e a relação com o uso do bezetacil, do antibiótico bezetacil. Então, já falei um vídeo anterior sobre sopro, vou falar um pouquinho especificamente sobre o sopro na febre reumática. Aqui está o coração da gente, vou estar abrindo ele aqui. Aqui dentro a gente tem os 2 átrios, as cavidades de cima, os 2 ventrículos embaixo, e é como se fosse uma casa com cômodos, um lado não se comunica com o outro, mas de um átrio para o ventrículo, e do ventrículo para o corpo, a gente tem as válvulas cardíacas, que são como se fossem portas, Aqui está uma válvula cardíaca, ela é como se fosse uma porta que ela tem que abrir, para o sangue que está aqui no átrio passar para o ventrículo, e posteriormente uma outra válvula abre e se fecha para o sangue sair do ventrículo para o corpo. Essa válvula, ela, na febre reumática, o acometimento da bactéria, o Streptococcus beta hemolítico, ele causa alterações específicas na válvula cardíaca. Quando a gente faz o ecocardiograma de um paciente que já teve a cardite ou que está em um quadro agudo de febre reumática, a gente vê que a válvula está espessada, ela está com restrição de abertura, então a gente pode fechar o diagnóstico pela alteração do ecocardiograma. Como é que funciona então a febre reumática? Tem pessoas que têm uma tendência genética de serem acometidas por essa bactéria que está solta aí no mundo, Ela chama Streptococcus beta hemolítico do grupo A. Então, essas pessoas que têm essa tendência genética, quando essa bactéria ela infecta a pessoa, ela inicialmente causa uma infecção de garganta, das amígdalas, uma amigdalite bacteriana, que cursa como uma amigdalite comum. Dor na garganta, dor para engolir, febre, mal-estar, calafrios. E ao entrar na corrente sanguínea dessas pessoas, essa bactéria ela tem uma tendência de ir ou para os rins, causando uma glomerulonefrite, uma infecção dos rins, ou então para o coração, causando o que a gente chama de cardite reumática, uma cardite que é como se fosse um quadro de acometimento agudo mesmo do coração, causando sintomas de taquicardia, aceleramento, falta de ar, proporcionando o próprio sopro cardíaco, causando um quadro como se fosse uma insuficiência cardíaca naquele paciente. Tem um exame muito famoso que chama ASLO, que ele é um exame que ele indica que a pessoa teve a infecção pelo Streptococcus. Ele não confirma em si a febre reumática. Esse ASLO,
Às vezes muito médico não sabe, mas ele pode ficar positivo por até 1 ano depois da infecção inicial. Então ele, junto com outros critérios que vão juntar para formar o diagnóstico da febre reumática. Inclui também critérios, por exemplo, né, dores articulares, quadros de artrite, artralgia, a febre alta, né, alterações em outros exames também de prova de atividade inflamatória, como VHS, mucoproteína. Isso tudo vai entrar em um conjunto de sintomas que o médico vai usar para fechar o diagnóstico de febre reumática. Fechando o diagnóstico de febre reumática, tem um tratamento específico da fase aguda, né, com o uso de aspirina, de corticóide, de outros medicamentos específicos, né, que o médico vai estar utilizando, e tem, né, o uso do bezetacil, né, do antibiótico bezetacil, que é um antibiótico que ele tem que ser feito intramuscular, né, ele fica depositado no tecido gorduroso da pessoa, liberando um pouquinho a cada dia, né, por isso que ele é feito a cada 21 dias, né, depois do episódio inicial. E para que ele serve? Ele serve para quando esse streptococo beta-hemolítico infectar a garganta daquela pessoa que tem a tendência genética da infecção, assim que essa bactéria cai na corrente sanguínea novamente, está doida para ir para o coração, por exemplo, ela é automaticamente combatida, né, por esse antibiótico que está sendo administrado a cada 21 dias para essa pessoa. Então, o uso certinho, né, de 21 a 21 dias, ele é para evitar que essa bactéria infecte de novo a válvula desse paciente, estrague mais, ou aquela pessoa que não teve nenhum estrago daquela válvula, que ela não entre na circulação, chegue no coração e estrague essa válvula. Então, como é que tem que ser usado a bezetacil? Do episódio inicial da febre reumática até os 21 anos de idade, né, a cada 21 dias, para aquelas pessoas que não tiveram a infecção do coração, a cardite, né, ou para aquelas pessoas que a gente faz o eco e não tem nenhuma lesão valvar. Aquelas pessoas, né, que tiveram a infecção do coração, a gente faz o eco, ela tem lesões leves no coração, leves nas válvulas cardíacas, né, essas válvulas aqui conforme eu mostrei, essa pessoa tem que usar, né, esse antibiótico até os 25 anos de idade. E naquelas pessoas que a gente faz o ecocardiograma e as válvulas, né, as válvulas cardíacas, tem lesões moderadas a grave, ela tem que usar o antibiótico até os 40 anos de idade ou por toda a vida, incluindo também aquelas pessoas que já trocaram a válvula cardíaca, né, aquelas pessoas que já foram infectadas, que a bactéria estragou a válvula, causou uma insuficiência ou uma estenose importante, essa pessoa teve que operar e trocar a válvula, essa pessoa tem que usar o antibiótico até os 40 anos de idade ou por toda a vida, né? Então o médico vai estar definindo esse tempo, mas é isso, ou até os 21 anos, ou até os 25 anos, ou até os 40 anos de idade, infelizmente, tá bom? Então qualquer dúvida, procurar a gente no consultório, procurar o seu cardiologista para estar tirando as dúvidas, e assim que a gente tem uma infecção de garganta, como a gente não consegue saber quem tem a tendência genética de ter infecção por essa bactéria, toda infecção de garganta tem que ser prontamente tratada, né? Se for viral, tratar conforme viral, se for bacteriano, então tratar conforme bacteriano com o uso do antibiótico, tá bom? Então, qualquer coisa, vamos estar perguntando aí, vamos compartilhar o vídeo, tá bom? Qualquer dúvida, estou à disposição. Valeu, abraço.